Salve galera, finalmente cheguei em vídeo aqui, né meu amigo, mas o que tivemos aí de live, o que tivemos de entrevista coletiva, pergunta pro Luiz Castro, tivemos um monte de coisa e vamos atualizar sobre um monte de questões aí importantíssimas levantadas pelo John Textor, pelo Luiz Castro e por outras informações que podemos atualizar aqui, mas antes eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixa aquele like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Estamos com quase 71 mil inscritos aqui no canal Brown em Fogo e vamos para cima porque tem muita coisa aqui pra gente atualizar, tá bom? Entrevista de Luiz Castro, cara, foi sensacional, né? Tudo que nós podemos coletar lá de informações, né, cara, para você assistir tudo. Eu, inclusive, pretendo fazer um vídeo específico analisando algumas respostas, né, e fazendo ali, vamos colocar um top 5 de destaques, né, das respostas do novo treinador do Botafogo, que já comandou treino nesta terça-feira, né, já foi lá e fez o primeiro trabalho dele como treinador do Botafogo no estádio Newton Santos. E por que no estádio? Porque dentro do campo do Newton Santos. Aí eu já vou dizer. O campo anexo segue em reforma, o campo anexo segue em reparos. O Botafogo está reparando o gramado do campo anexo para reformas e em termos não só do gramado, mas também em relação às instalações, certo? E aí, nesse primeiro momento, né, foi descartada a possibilidade de uma intertemporada em outro município e o Botafogo está alternando os treinos entre Newton Santos e Espaço Lonier. O Botafogo coloca ali algumas instalações provisórias para poder colocar ali, comandar os treinamentos, né, em um gramado, né, que já tem ótima qualidade. Mas não para por aí. Inclusive, é sobre isso. A primeira questão que eu quero falar aqui é sobre justamente isso, estrutura. Sei que tem a situação aí dos 3 reforços, né? John Textor prometendo mais, vamos colocar, entre 2 e 3 reforços aí para o Botafogo até o início do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre isso, mas primeiro sobre estrutura. Além do Luiz Castro ter falado, e aí, cara, onde é que a gente vai treinar? Né? Ter deixado esse tom. O próprio John Textor afirmou, né, na coletiva, ele pediu a palavra, numa pergunta que foi feita pela Nini Bordalo, né, cara, foi uma ótima pergunta, inclusive. O John Textor pediu a palavra e disse, cara, vai acontecer que a gente já está buscando alternativas para melhorar, para as instalações do CT, né, para melhor aqui, né, de reformas aqui do gramado, aqui do campo anexo e tudo mais. E também o Botafogo não descarta procurar, né, que ele já está fazendo isso, ele já está rodando, vamos colocar assim, o Rio de Janeiro, buscando alternativas, quem sabe, para o Botafogo ter um CT provisório, o Botafogo alugar um espaço para ter como um CT até que as instalações no Newton Santos, até que as instalações no Lonier, ou o Botafogo, sei lá, cara, compre um outro terreno e faça o seu CT profissional até que isso se ajeite, certo? Porque é fundamental que a estrutura do Botafogo esteja melhor. Ele falou, não adianta a gente ter um ótimo carro e não ter estrada para dirigir esse carro. Luiz Castro disse isso na sua coletiva de apresentação, tá legal? E agora falando um pouquinho sobre situações do mercado, tá? Bom, primeiro falando sobre situações que já estão aí na mídia. Botafogo tendo interesse em 2 Igors, vamos colocar assim. Uma notícia vem do UOL de que o Botafogo está tentando, discutindo uma estratégia para buscar a contratação, aí teria que ser efetuada uma compra do Igor Gomes, né, volante do São Paulo, que é um atleta que é muito criticado nesse momento pela torcida são paulina, mas é um cara que cumpre um papel tático muito importante na equipe de Rogério Ceni, e para retirá-lo do São Paulo, com certeza, isso ia requerer dinheiro, questão financeira. E eu acho que contratações como Igor Gomes, como Lucas Fernandes e tudo mais, né, elas mostram que o Botafogo ele não está construindo, o Botafogo não está tentando construir apenas um time. O Botafogo está tentando a construção de um elenco, né? Você tem um volante que é o Oyama, tem que ter outro volante. Você tem um meia direito que é o Piazon, você tem que ter outro meia direito que é o Lucas Fernandes. Né? Você já tem o Marçal que vai chegar em julho, vai ter que ser contratado outro lateral esquerdo. Né? E aí, além disso, você tem o Canu, que é o zagueiro pelo lado esquerdo. O próprio Textor elogiou o Canu hoje no treinamento, no vídeo que está aí na Botafogo TV. O Jota Cavalcante, lá do Bastidores do Botafogo, trouxe que o Botafogo teria o interesse em repatriar o Igor Rabelo, né, que já está há algumas temporadas, desde fevereiro de 2019, o cara está lá no Galo. E aí, além disso, existe toda a situação da Barca, que a gente já havia feito um vídeo de possibilidade de saída de jogadores. O Luiz Castro afirmou: não existe trabalhar futebol com 40 nomes, que ele quer um elenco com 27 jogadores de linha e 3 goleiros, certo?
E além de 3 goleiros, né, cara? Eu acho que ele ainda vai ser um pouco mais flexível, liberar 2, 3, e o resto pode ir para um time de aspirantes, principalmente jogadores ali entre 18 e 23 anos, ir para o sub-20, para o sub-23, o tal Botafogo B. E temos a situação do Luiz Fernando, né, cara, que parece aí, de acordo com uma rádio lá de Goiás, né, interessa, na verdade, ao Atlético Goianiense repatriá-lo. Né? Lembrando que o Luiz Fernando, 50% do passe do Luiz Fernando pertence ao Atlético Goianiense. Tá? Então, é uma parada aí importante, interessante para ser dita e, sei lá, né, cara, eu acho que jogadores até acima dos 23 anos também, alguns deles tendem a perder espaço se não mostrarem serviço, tá legal? Vamos pro outro tópico além dos reforços, que é uma questão das camisas do Botafogo. As próprias camisas que o Botafogo estava utilizando hoje, né, na comissão técnica, o pessoal ali da assessoria, eram camisas provisórias, tá? E o Botafogo, né, os jogadores ainda estão treinando de capa, né, mas em breve serão entregues aos atletas uniformes de treino, viagem, jogo, aqueles uniformes provisórios que serão utilizados pelo menos entre abril e maio no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Tá? Essa é a informação que se tem. E o John Textor, depois da coletiva, em um papo, digamos assim, mais informal, né, o John Textor afirmou que daqui 30, 40 dias teremos novidades a respeito do novo fornecedor de material esportivo do Botafogo. Muito se fala na Reebok, mas não dá para cravar nenhum nome agora. Então a gente pode ter novidades aí mais cedo do que o normal sobre esse assunto. E aí agora a gente parte para falar dessa situação dos reforços, né? Quais são as possibilidades? A gente tem uma janela fechando agora no dia 12 de abril, e aí, se não contratar agora, o Botafogo vai tentar contratar ali em junho e julho, e aí, mesmo se contratar lá na frente, além de você perder um turno inteiro do Campeonato Brasileiro, você tem a Copa do Brasil, que você não vai poder inscrever esses jogadores que você contrata lá na frente na competição de mata-mata. E aí, o que vai acontecer com o Botafogo? O Botafogo, ele precisa buscar pelo menos alguns nomes, e ali numa conversa informal, que não era off, tá? A gente não tá revelando aqui, sendo bem claro, a gente não tá revelando aqui nenhum segredo, nenhum sigilo. O John Textor falou abertamente, enquanto os jornalistas ali anotavam as situações, eu também não sou bobo nem nada, anotei. Ele falando que o Botafogo, digamos, até esse início de Campeonato Brasileiro, o Botafogo deve buscar mais 2 ou 3 nomes para compor essa primeira parte do Campeonato Brasileiro, digamos assim, esse desafio aí de abril até junho e julho que o Botafogo vai ter no Campeonato Brasileiro, todos os desafios no Brasileirão e na Copa do Brasil. O Botafogo busca entre 2 e 3 nomes. Se o Igor Gomes está incluso, né, se tem a situação do lateral esquerdo, que a gente não tem noção de quem seja além do Marçal, né, se o Lucas Fernandes está incluso, a gente não dá pra gente saber. O que ele falou também, ele deixou uma deixa sobre o Zahavi, né? Foi questionado a ele sobre o Zahavi, né? Ele deu um sorrisinho e falou, talvez o Zahavi realmente esteja incluso, né, nesse pacote, esteja dentro, de fato, desse pacote dos 2 ou 3 jogadores que podem chegar para esse momento agora do Campeonato Brasileiro, para agora, certo? Pode acontecer, né? O Botafogo aguarda alguma resposta, aguarda, né, a situação aí burocrática, tem a liberação do PSV, o que pode realmente ajudar nessa liberação é que o PSV da Holanda deve uma quantia em dinheiro considerável ao atacante, não sei se é direito de imagem, não sei se é salário, né, mas há uma dívida com o atacante, isso pode fazer com que ele mude de ares até antes do fim da temporada europeia 2021-2022, certo? Então, o Zahavi, ele pode, né, isso foi confirmado hoje pelo Textor, ele pode, não dá para cravar, tá? Mas ele pode ser um desses reforços, né, a chegarem no Botafogo ainda para esse primeiro momento, né, cara, de Campeonato Brasileiro em abril, certo? Então, é o que podemos falar. Falamos sobre fornecimento de material esportivo, falamos sobre reforços, falamos sobre nomes concretos aí no mercado, falamos algumas aspas do Luiz Castro, que eu ainda quero fazer um vídeo específico sobre isso, sobre algumas falas do Luiz Castro, e falamos também sobre estrutura, campo anexo, CT, enfim. E é isso, pessoal. Só analisando aqui o cronograma, eu tô gravando aqui por volta de 8h30 da noite, né? A gente vai fazer o Acorda Botafogo amanhã de manhã, nesta quarta-feira de manhã a gente tem o Acorda Botafogo e teremos mais 2 vídeos aí complementares para falar sobre todos os assuntos que vierem a surgir referentes ao mundo, ao universo Botafogo. Valeu?
Beijo no coração de todos e agora eu vou ver o joguinho do Brasil aqui. Fui!